Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo, nos ouvindo, né, pelas redes sociais. Estamos aqui com mais a segunda edição do programa Papo Aberto, aqui pela estilowebradio.com.br, também pela Rádio Comunitária Cantareira. Então, é um grande prazer estar aqui mais uma vez fazendo aqui esta live. Estamos ao vivo de sexta-feira nas redes sociais da Estilo, no sábado a representação nas redes sociais da Rádio Cantareira e também disponibilizando depois diretamente para a rádio, onde muitos ouvintes também às vezes preferem mais ouvir o rádio do que ver essas nossas feições aqui na tela. Mas vamos lá, continuando aqui. Olá, Rafael, tudo bem com você? Olá, Alberto, boa noite, Fran também, boa noite nossos ouvintes aí da Estilo, da Cantareira, do YouTube, do Facebook, onde mais a gente esteja sendo visto aí. Pois bem. Fran, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Alberto, boa noite, ouvintes. Mais uma noite aí para a gente conversar um pouco, né? Muito bem. Lembrando aqui que eu recebi durante a semana vários elogios da nossa primeira live que nós tivemos. Falamos sobre trabalho, sobre escravidão. E a tendência aqui da nossa programação é essa: é a gente, nesse programa, assim, não fazer um debate político, aquela coisa que a gente fazia um pouco no X da questão, mas é também minimizar um pouco as coisas, também a gente dar uma aula aqui durante esta hora, né? Uma horinha não tem problema nenhum. E nós vamos falar de um tema que muita gente tem medo, não gosta de tocar no assunto. É um tema, não é que é polêmico, mas tem muita gente que só de ouvir já está quase morrendo de susto, né? Que é realmente sobre a morte. Aí você pode estar pensando, nossa, mas que belo momento para poder falar desse assunto. Mais ou menos. Não é bem por isso. Aí vai entender um pouco sobre esse conceito, sobre a história, pode ser até um pouco mistificação da morte, porque é um tabu, muita gente acaba escondendo se tem medo, se não tem, ou então sabe de alguma coisa legal que queira compartilhar. Então estamos aqui para poder falar sobre o assunto. Quem vai poder começar, eu acho que é o Rafael que vai falar, sobre o que é a morte. Geralmente, se eu que começo, eu vou explicar por quê, né? Porque a gente acaba pegando a parte histórica, e aí a parte de geografia traz essas questões dos debates mais atuais, né? A morte, né, ela é vista na nossa sociedade, principalmente na sociedade ocidental, como um tabu. Então, realmente, ninguém gosta de falar de morte. Mas, segundo Cícero, né, e segundo outros filósofos, filosofar não é outra coisa do que se preparar para a morte, né? Uma coisa interessante sobre a morte, se você perguntar o que é a morte, a definição dela é muito simples, é a ausência de vida, né? E por mais que as pessoas tenham medo da morte, morrer não dói. O que dói é viver, porque morrer é a ausência de todos os sentidos. E o que faz com que você sinta dor é justamente a vida. Então, estar vivo é estar condicionado a um sentido de dor. Estar morto é a ausência e a libertação de qualquer tipo de dor. Entretanto, é muito interessante analisar que ninguém quer morrer. Todo mundo quer continuar vivo, mesmo sabendo que é a vida que nos causa todo e qualquer tipo de sentimento de dor. Muito interessante isso, E né? tanto é que uma das coisas que a gente luta muito é pela nossa saúde. A gente quer fazer o quê? Ter saúde para viver mais. Ou seja, prolongar. Porque uma das coisas que a gente, quando começa a ter noção das coisas, né? Daquele estágio da criança, assim, uma das poucas certezas que nós temos na vida é que um dia a gente vai morrer, né? Pode falar. Tem uma coisa interessante no que você falou, né? E faz sentido na segunda parte que eu ia explicar aqui, é que poucas pessoas se preocupam com a qualidade da vida, né? Então, não está em quanto se vive, mas em quanta qualidade tem enquanto você está vivo. Então, os romanos, por exemplo, eles traziam ali uma concepção muito interessante, que é o carpe diem,
né? Que é o aproveite a vida. Então, hoje, na verdade, inclusive o tema dessa conversa é justamente morte, o combustível da vida, que é pensar que, primeiro que não adianta pensar sobre a morte, porque pensar sobre a morte é perder tempo de vida em relação a algo que é inevitável e que eu poderia estar aproveitando esse tempo produzindo alguma coisa, sendo feliz, né, aproveitando de fato o tempo de vida que eu tenho. E aí, ao longo dessa conversa, nós vamos perceber, né, que a nossa sociedade ela acaba roubando o nosso tempo útil de vida justamente com o trabalho, e aqui é uma crítica ao capitalismo, por exemplo, porque nós vendemos a nossa mão de obra e, consequentemente, o nosso tempo. E aí, se você fizer uma conta básica de que 8 horas você trabalha, 2 você almoça, já são 10, mais um tempo para você cuidar da casa com mais 2, e as 6 horas de sono que você tem, sobra muito pouco tempo para você realmente viver a vida, né? Então, é muito interessante falar sobre a morte, não como uma questão fúnebre, ou uma questão, como vamos dizer, tem um termo específico que agora eu esqueci, mas uma coisa ruim, né, ou uma coisa que traga medo, mas pensar sobre como eu posso aproveitar melhor a vida para justamente fazer valer aquele carpe diem, né? De fato, fazer valer a pena. Né? Não é uma coisa mórbida, essa é a palavra. Então a gente pode falar que o sentido é aproveitar a vida. O sentido é aproveitar a vida, não que a gente consiga o tempo todo, né? No meio de uma pandemia. É aquela velha história, né? Que viver é diferente de sobreviver, né? A gente passa mais tempo sobrevivendo do que vivendo. E a gente acaba se esquecendo, né? E aí a gente acaba chegando no fim da vida. E é engraçado como a gente vive com a seguinte questão: a gente passa a semana inteira esperando o final de semana, a gente passa o ano inteiro esperando as férias. Então a gente está sempre na busca do futuro e a gente acaba esquecendo de viver o atual. E sobrevive, como eu disse. Exatamente. Verdade. Você tem que aproveitar. É aquela coisa, a maratona que nós estamos vivendo, né? Que nem você falou agora, principalmente essa. Quem acha que na pandemia estamos em casa sem fazer nada, é que piorou as coisas. Pioraram demais. Estamos aqui cada dia mais corridos. Mas a gente tem que realmente dar esse tempo para nós para poder aproveitar mais a vida. E, Rafael, a morte e as religiões, o que tem a ver o tópico que você vai falar agora? A morte e as religiões, por exemplo, desde que o ser humano se conhece como espécie, a morte ela acaba entrando na sua vida como um enigma, né? E a maioria das religiões, se não todas, elas justamente prometem um conforto onde nós somos mais sensíveis, que é a morte. Então, a incerteza do que vem depois da morte dá à religião uma força muito grande para que ela prometa para todo ser humano que crê em alguma religião que, dependendo da ética, dependendo da moral e dos costumes que ele estabelecer, a alma dele será salva no pós-morte. Né? É até uma questão muito engraçada, porque o Nietzsche, quando fala sobre essa questão, ele diz para a gente o seguinte, que o meu comportamento dentro da sociedade ele está totalmente condicionado às religiões e a uma promessa de vida pós-morte. Né? Ele até acaba sendo um pouco grosso quando ele diz assim que Deus está morto, porque, na verdade, não é nada contra Deus, não é uma ofensa, mas sim que nós só encontramos, de fato, Deus nesta condição, na promessa do pós-morte. Por exemplo, se o ser humano fosse imortal, né, e nós não morrêssemos, nós quase não teríamos religiões, porque todas as religiões elas partem do princípio do pós-morte, uma promessa que vem depois. E só complementando uma coisa engraçada, que dentro dessa questão da ideia de morte, morrer nós só vamos morrer uma vez. Então, para eu dizer que eu tenho uma experiência sobre alguma coisa, ela tem que acontecer mais uma vez. Então, esse é o método empirista, por exemplo. Então, uma experiência, ela se dá quando você repete um processo e aí você sabe sobre aquilo.
como nós vamos morrer apenas uma vez e não vamos poder contar para ninguém o que aconteceu, é muito interessante que tudo aquilo que nós conhecemos sobre a morte não é uma experiência sobre nós, mas é uma experiência sobre o outro. Eu sei sobre a morte referente a outra pessoa que morreu, mas nunca sobre a minha morte. É sempre a morte do outro, e aí a morte do outro me causa uma certeza que eu vou passar por aquele processo, mas continua sendo um enigma. E a religião, ela se sustenta justamente nesse medo que nós temos do que nós vamos encontrar lá do outro lado. Então, por exemplo, por que você segue os 7 pecados capitais ou os 10 mandamentos? Porque você tem medo de ir para o inferno. Tanto é que, assim, a forma que nós vemos o jeito que o ser humano muitas vezes acaba morrendo é o que dá um pouco de medo ou de tabu sobre esse tipo de assunto, né? Você olha assim, meu Deus, como aquela pessoa sofreu. Não dá para saber se a pessoa sofreu ou não, né? De repente está ali no seu momento final. Só para dar uma ideia, Bruno Covas, quando estava nas últimas, ele falou, olha, gente, ele falou para os médicos, deixa seguir o fluxo natural, ou seja, que não precisasse tentar reanimá-lo, né? Não sou defensor do Bruno Covas, mas essa frase marcou, por causa que ele já sabia que cedo ou tarde ele estaria ali, ele acha que cumpriu o que ele tinha que fazer. Então, para que prolongar um sofrimento? Provavelmente era isso que ele queria, que era ter um conforto, né? Alguém quer falar algo mais? Esse é um dos temas que a Fran vai abordar mais para frente, né? Na questão dos... Tudo bem? Mas é muito interessante, né? Porque o nome disso são cuidados paliativos, né? Então, a gente precisa realmente ter esses cuidados, né? Infelizmente, nem todas as pessoas, elas possuem as mesmas possibilidades, as mesmas chances, o mesmo poder aquisitivo. Eu sei que morre todo mundo igual, né? Tem até aquele ditado que diz, vão-se os dedos, ficam os anéis, né? Então, a pessoa morre e fica ali toda a riqueza. Eu sei que esse mesmo ditado pode ser usado ao contrário, né? Vão-se os anéis, ficam os dedos em relação à pessoa que era rica e fica pobre, mas na hora da morte, como diria meu avô, fazendo até uma brincadeira, caixão não tem gaveta, né? E no sofrimento, né, como diz ali o Barão Vermelho, todo mundo é parecido quando sente dor, né? Então, é uma questão muito interessante essa. Fran? Não, é interessante, né? Porque a gente tem a perspectiva da morte de quem fica, né? E aí a gente acaba tendo essa questão da dor muito forte. Ninguém sabe o que tem do outro lado, né? Mas a gente, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E como que as sociedades veem de formas diferentes, né? A morte. Mas é só spoiler. Tá bom. E a morte comove, Rafael? A morte? Comove? A morte comove, né? E comove muito, né? Vou dar um exemplo aqui filosófico. O Sócrates, pouca gente sabe, mas ele morreu através de uma pena de morte. Então, o Sócrates ele era um cara problemático dentro da civilização grega e, principalmente, ele influenciava os jovens a criticar, né, a política, a se manifestar, e por isso ele virou um problema. E o que acontece? O Sócrates ele é condenado, né? A condenação dele é o seguinte: ou você não fala mais aos jovens, ou você toma veneno e morre. Então, foi dada essa opção a Sócrates. E Sócrates ele escolhe, claro, tomar veneno. Né? Ele talvez achasse que isso ia causar algum impacto, né, dentro da sociedade grega, causou muita comoção. Tanto é que as últimas horas ali de Sócrates, que é narrado por Platão, que era o seu discípulo, lá num diálogo chamado Fédon, né, eles ficaram conversando sobre o que seria, né, a morte, né? E essa é uma questão interessante. E principalmente quando morrem pessoas que são idolatradas, que são famosas, né, como foi o caso do Paulo Gustavo, da Eva Vilma, do próprio Bruno Covas e de outras pessoas, principalmente essas que são mais capazes de mover montanhas, Ayrton Senna em um outro tempo, né, essas pessoas elas são capazes, inclusive, de mudar a mentalidade das pessoas. Né? E o Sócrates, eles ficaram pensando sobre a morte, né? E depois de tanto pensar do que viria depois, Sócrates diz:
né, uma das frases mais famosas, uma vida sem reflexão nem vale a pena ser vivida. Ou seja, o que eu vou levar dessa vida são as minhas reflexões. Porque se existe alguma coisa depois da morte, a única coisa que eu levo é o meu conhecimento. O corpo ele vai fazer o apodrecimento, vai fazer a putrefação, mas a minha alma, que é o que talvez sobreviva depois da nossa morte, ela vai levar exatamente aquilo que eu aprendi. Então ele vai puxar a sardinha para o filósofo. Buscar conhecimento é a coisa mais importante da vida, porque seria a única coisa que se leva. E muito interessante, porque a última frase de Sócrates, todo mundo fica pensando assim, pô, qual será a última frase de Sócrates? E as últimas frases dele são assim, ele reuniu os discípulos, tomou o copo de circuita, né, que era o veneno, e disse, Euscápio, que era um dos discípulos, eu devo um galo ao meu vizinho, por favor, pague. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o que é isso, né? O cara, a última coisa que ele falou foi isso. Na verdade, Sócrates, ele era um irônico, né? Então, o só sei que nada sei era uma ironia, né? O próprio só sei que nada sei. O que ele quis dizer é que aquilo que estava acontecendo ali era tão pouco importante que pagar o vizinho dele era mais importante do que a morte dele, porque ele estava ali ganhando a chance de ter um conhecimento que os outros não tinham, que era conhecer o que viria depois, o que o aguarda, né? Então é uma questão interessante, né? E a partir daí Platão ele vai transformar através da metafísica, né, a ideia de corpo e alma, né, do que viria depois. Inclusive Platão ele é a base do espiritismo, que seria um tema muito legal para a gente abordar em uma outra aula, né, a questão da metafísica. Muito bem. Pode falar, Fran. E é engraçado como nós não somos acostumados a falar sobre a morte, né? E como você falou no começo, é visto sempre como um tabu. E que nem em todos os lugares é visto igual é aqui no Brasil, ou então igual aqui na parte do Ocidente. Tem algumas outras sociedades que veem a morte de uma forma completamente diferente do que nós. Se nós formos observarmos, por exemplo, os japoneses, eles fazem uma festa, eles fazem um banquete no momento, né, do velório, enfim, e porque para eles é como se aquela pessoa que veio a falecer fosse encontrar num outro plano os outros membros da família. Em alguns lugares da África também é dessa forma, a ancestralidade ela é muito importante, e eles acreditam que quem vai para o outro lado fica olhando por quem está aqui. E se você faz coisas boas, se você segue um bom caminho, eles vão olhar por você. E se não, se você fizer o contrário também, eles não vão gostar. Então, se tem uma outra visualização da morte, né? A maior parte dos países daqui do Ocidente, eles seguem o cristianismo, e o cristianismo ele vai falar algumas coisas que são duras, né? Então que você vai morrer e vai ficar lá esperando o dia do juízo final, e que esse juízo final não é muito bom, né? Depende do que você fez em vida. E que também a religião, o cristianismo, ele vem com o pensamento do que acontece depois. Então tudo que você faz nessa vida reflete no para onde você vai, se você vai subir ou se você vai descer, né? Se você vai para o céu, se você vai para o inferno, se você vai ser arrebanhado, né? No dia do juízo final. E isso é incrível, né? E aí a sociologia, a antropologia explicam, né, todos esses processos, se a gente for observar, né? Lembrando para você que está aqui nos ouvindo, nós estamos falando um pouco sobre a morte nesse programa Papo Aberto, segunda edição. E é claro que a gente quer trazer aqui para você não se desesperar, né? Ai, meu Deus, só de ouvir esse assunto eu já fico tremendo todo, já fico todo doido. Claro, foi o que eu falei no início do programa aqui. A morte é um caminho que a gente sabe que vai ter, que é uma porta que uma hora a gente vai passar por ela, né? E que realmente caixão não tem gaveta, como diz o avô do Rafael, e que também é uma frase bem assim, quer dizer, não adianta nada você guardar bilhões em fortunas e do nada
depois não utilizá-la. Não estou falando para você sair distribuindo por aí afora e ficar pobre, não é isso, mas vamos continuando aqui com a programação. Se você quiser comentar, para você que está vendo aqui pelas redes sociais, deixa aqui seu comentário e nós vamos tocando aqui. Muito obrigado pela audiência. Pode falar, Rafael. É uma coisa interessante, né? Dando seguimento do que a Fran falou, nós não temos motivo para temer a morte, né? Porque, primeiro, pensar sobre a morte é perder tempo de vida. E segundo o Epícoro, que é um outro filósofo, né? Eu vou citar aqui dois na sequência, que é o Montaigne e, no caso, o Epícoro, ele vai dizer o que importa é aquilo que nós chamamos do grego de hedonê, que é a busca pelo prazer, né? Então, conforme nós já falamos, é a qualidade da vida e não a quantidade que importa, é o quanto você leva, ou o que você leva dessa vida. Então, segundo Montaigne, dando seguimento ali a essa explicação, nós temos que aprender, na verdade, a viver, porque a morte, ela não é o objetivo da vida, né? Ela é uma coisa que infelizmente, não dá para evitar, mas ela não pode ser o objetivo do seu pensamento enquanto ser vivo, né? Então, você tem que buscar ali as coisas que são importantes. É claro que é muito difícil para a nossa sociedade ocidental, conforme a Fran falou, a aceitação da morte. E nem todos os filósofos também aceitavam a morte de bom grado, né? E para quem está assistindo vai ver que a gente vai dar muita risada também, porque é um tema que, bem ou mal, é interessante, né? Então, o Sartre, por exemplo, ele não aceita. O Sartre ele vai falar que a morte é um absurdo e que, principalmente, quando eu começo a gostar de mim, quando eu começo a entender o que eu sou, eu morro. É até uma citação do último disco do David Bowie, que infelizmente faleceu também, e uma coisa interessante, nós vamos falar provavelmente sobre eutanásia aqui. O David Bowie, ele estava com câncer terminal também, ele fez uma eutanásia, e ele lançou um disco, que se chama Lazarus, no mesmo momento em que ele estava morrendo pela eutanásia, né? É uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que estava sendo anunciado a morte dele, estava sendo anunciado um disco que ele estava lançando. Em uma das músicas tema, que é justamente Lazarus, ele fala assim: envelhecer é o estranho processo de se tornar aquilo que você sempre deveria ter sido, né? Então, alguns filósofos eles vão falar: olha, a morte é o que mostra que a vida não faz sentido. Porque eu vou adquirindo conhecimento, se de repente não tiver nada depois da vida, eu passei a minha vida inteira para nenhum propósito. Por isso que o ser humano, como ser racional, ele não quer acreditar que isso tudo seja em vão. Ou como diz o próprio Einstein, né? Eu não acredito que Deus jogue dados com o universo. Não é possível que tudo isso que nós estamos vivendo seja assim um propósito. Então a gente tem que ter fé na vida, né? A gente tem que ter fé na condição humana e de que isso faz parte de alguma evolução e que vai ter algum propósito que, claro, sendo seres viventes, nós não conhecemos. Até uma explicação sobre o infinito. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender o que é o infinito. Por quê? Porque nós estamos em uma condição de seres finitos. Nós temos começo, meio e fim, né? Já o infinito não. Deus, por exemplo, se existe, partindo da possibilidade de que ele exista, Deus ele nunca teve um início, porque ele sempre existiu, e ele nunca terá um fim, porque ele faz parte do infinito. Nós é que temos mania de colocar tempo dentro das coisas. Deus nunca surgiu. Até uma discussão muito interessante que eu tive uma vez com uma aluna, que ela disse assim, começou a perguntar, e de onde veio isso, de onde veio aquilo, e de onde veio aquilo outro? E uma hora eu falei, tá bom, então foi Deus. Mas agora você vai ter que me responder uma pergunta, de onde veio Deus? Aí ela virou para mim e falou, agora eu te peguei, porque Deus veio do nada. Eu falei, ótimo, se Deus veio do nada, o nada, ele foi capaz de criar Deus. Então, algo que é capaz de criar Deus tem que ser mais poderoso do que Deus. Então, o nada, ele tem um poder incrível. Então, o nada, ele deixa de ser nada e ele passa a ser tudo. Ótima explicação, né? Lembrando, se você profecia alguma fé, nós estamos querendo que você se transforme em ateu. A gente só está contando contextos históricos, tá?
Continue com a fé que você está professando sem problema nenhum. Só não dê dislike no vídeo, pelo amor de Deus. Fran, quer falar? Eu quero só, né, falando em contextualização histórica e nesse ditado que eu aprendi agora que caixão não tem gaveta. Quando o Colombo estava aqui e ele estava conversando, se eu não me engano foi Colombo, tá? Que eu não lembro agora, mas ele estava aqui conversando com o nativo e o nativo questionou ele, né? Falou assim, mas para que vocês querem tanto ouro, tanta prata? Para quê? Né? Aí ele explicou, né, que era para levar para o rei lá, né, da Europa e tal. E ele pergunta, ele fala assim, mas essa pessoa, ela é imortal? Aí ele fala que não, né? E ele pergunta, ele questiona de novo, fala assim, então para quem que fica tudo isso? Né? Então para que ele quer tanta coisa? Ah, ele deixa de herança, né? Ele vai explicar, ele vai falar que deixa como herança, tal, para as futuras gerações. Aí o nativo fala que esse indivíduo é um tolo, né? Por que se retiram tantos recursos assim para as gerações futuras? A gente aqui na concepção de civilização do nativo, ele deixava a terra para os seus sucessores, deixava o solo, deixava conhecimento, porque os recursos, esse acúmulo de capital não fazia sentido, né? Para o nativo não fazia sentido. E isso também é muito interessante, só para contextualizar. Muito bem. Quero agradecer aqui Maria dos Anjos, conhecida como minha mãe, está aqui assistindo a nossa live. Muito obrigado por estar aqui assistindo. E continuando aqui, qual é o nosso próximo tópico, Rafael, por favor, que sumiu um pouco aqui da minha tela? A morte das diferentes idades. E pode falar. É uma questão muito interessante, né, essa ideia de perspectiva, né, porque o Heidegger, né, e o Hegel, que são filósofos, um vai dizer que nós somos um processo histórico e o outro vai dizer que nós somos entidades a serem analisadas, né? Então, a morte, ela, como sendo uma preparação, né, para a vida, na verdade, sendo uma preparação, ela vai trazer aí diversas discussões, né? Como, por exemplo, como que cada idade analisa a morte, né? Então, você pergunta para uma criança, né, quanto tempo leva a sua vida, né? Ela vai dizer, vai levar um tempão, né? Não sei nem mensurar isso. Mas quando você pergunta para um idoso, ele não tem ali a certeza. Então, é até a condição de como você olha. Até queria citar um filme que eu e a Franciele assistimos juntos, que é O Senhor Estagiário, né? E é uma empresa que eles candidatam pessoas da terceira idade para trabalhar como estagiários, né? E o Robert De Niro é o ator principal do filme, né? Ele não é o ator principal, mas eu acho que ele qualquer filme que ele faça, ele pode ser o coadjuvante que for, ele rouba a cena, né? Até no Coringa ele conseguiu roubar a cena. Enfim. E aí ele está na entrevista de emprego e o candidato que tem 20 anos de idade, né, o entrevistador que tem 20 anos de idade pergunta para ele, e ele tem 76, se eu não me engano, no filme. O entrevistador pergunta, onde você espera estar daqui 10 anos? E aí ele para e fica olhando para o cara assim, né? Pô, eu tenho 76 anos, se eu estiver vivo quando eu tiver 86, já tá bom, né? Porque as diferentes realidades. E aí eu queria chamar a atenção para uma música clássica brasileira, que é a Aquarela, do Toquinho, né? Que o Toquinho ele tem uma sensibilidade, pouca gente sabe que essa música ele conseguiu transferir o sentimento de diversas idades, né? Então, a primeira parte ele está falando sobre a infância. Então, uma criança, quando ouve Aquarela, quando chega na segunda parte, ela não entende absolutamente nada, porque nada ali naquela segunda parte faz sentido. A parte que faz sentido para ela é justamente aquela ideia, né, numa folha qualquer eu desenho só amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Quando você chega na sua vida adulta, aquela primeira parte para de ter um sentido infantil e vira uma lembrança. E aí você lembra que a vida é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo nem piedade, né? E quando você chega numa vida adulta, né, você começa a lembrar que sua vida já está descolorindo, né? Então, numa folha qualquer, eu desenho só um amarelo que descolorirá. Então, para a criança, aquela parte do descolorirá
não faz o mínimo sentido. Mas pro velho já é a questão daquilo tudo que já foi, né? E aí, né, muda a nossa vida e sem pedir licença nos convida a rir ou chorar, né? E por aí vai. Então, dependendo da idade que você tem e você ouve essa música, ela tem um sentido totalmente diferente, né? Uma sensibilidade que ele tem. E existe uma concepção muito interessante dentro da filosofia, que é o seguinte, uma frase que... deixa eu confessar uma coisa. Toda vez que eu falo que foi meu avô, não significa que foi meu avô. É que eu não lembro, né, quem foi que falou, então eu falo que foi meu avô. Então, meu avô, uma vez, ele disse, né, que existe uma questão muito interessante que é a juventude, né, e a velhice. Então, se a juventude soubesse e se a velhice pudesse, né? É uma questão interessante. Quando você é jovem, você não tem toda a experiência. E aí você faz um monte de coisa por impulsos. Quando você é velho, você pensa muito bem naquilo que você vai fazer, mas já não tem mais as características físicas. Então, só para finalizar essa ideia da diferença, né? O começo e o fim da vida são iguais. A gente tem que aproveitar o intervalo. O meio, né? Pois é. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para você, Rafael. Quando você começou a parar para pensar na morte? Foi um convite, na verdade, né? Então eu já era professor. Não um convite para a morte, diga-se de passagem. Mas uma vez na escola que eu trabalho, lá no Colégio Sapucaia, eles iam fazer um projeto que era o Foca na Vida, que era justamente de um outro assunto que nós vamos tratar aqui, que são as doenças da alma, né? Então, depressão, né, tristeza, são todas doenças da alma, doenças metafísicas, inclusive. E aí me chamaram para fazer uma palestra para alunos e pais, né? Era uma prevenção contra suicídio e etc e tal, né? E aí eu preparei um material para fazer essa questão, e justamente se chamava Morte, o combustível da vida, né? Porque a morte, ela tem uma importância muito grande, né? Porque é ela que faz com que eu acorde todo dia com vontade de viver. Porque o meu tempo, ele é perecível, né? Tem até uma música que fala tudo que morre fica vivo na lembrança, né? Mas a parte que eu queria lembrar dela eu não vou lembrar, é uma música Quem é a música? do Biquíni Cavadão chamado Impossível, que ele fala que tudo é perecível, né? Então, o ser humano, ele é perecível. Então, nós não temos aí nós temos prazo de validade. Então, o que me move todos os dias a fazer alguma coisa é o fato de que eu não tenho todo o tempo do mundo. Então, essa ideia que nós temos todo o tempo do mundo é uma mentira. E é justamente por isso que, quando nós falamos da relação de trabalho, a gente tem que pensar no que a gente quer da nossa vida. Se aquilo que está sendo feito vale realmente a pena, né? Porque uma hora nós vamos morrer. Imagina, né? Quando você chega lá com 80 anos, você vira e fala, olha, eu só trabalhei a minha vida inteira. É isso realmente que nós queremos da nossa vida, né? Então, é muito interessante, né? Essa ideia, né? Inclusive, tem os epitáfios, né? Que são aquelas frases que nós colocamos, né, nas lápides, né, que nós deixamos. Eu, por exemplo, eu já escolhi a minha, por exemplo. Seria uma coisa meio parecida com a do Sartre, né? Que fui, mas contra a minha vontade. Eu acho que na minha eu ia postar assim, postei e saí correndo. Né? Já foi. Fran, quer falar? Só sobre essa questão, né, da morte eu acho que a gente pode visualizar de diferentes formas, né, sobre essa questão da idade. Tanto de pessoas que morrem jovens, tanto de como a morte atinge os jovens. Né? A gente, só essa semana que passou, de sexta para cá, já foram 3 mortes bem impactantes, né? Que foi a morte do Bruno Covas, a morte da Eva Vilma e a morte na segunda-feira do MC Kevin. Então, foi muito impactante, né? Eu até fui dar aula na segunda-feira e uma aluna minha falou assim, professora, eu não tô bem. Aí depois eu fui perguntar para ela, ela falou assim, não, uma sucessão de mortes, assim, que impacta a gente, né? Isso uma menina de uns 16 anos, a gente conversando.
Então, como a morte ela impacta, e principalmente, que nem quando eu recebi a notícia da morte do Bruno Covas, a primeira coisa que eu pensei foi ele e o filho dele. Né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Ele tem um filho adolescente, né? Como que essa morte impactou esse menino, ou então os pais dele. E é incrível como velórios de pessoas muito jovens impactam completamente. Nenhum velório é feliz, obviamente, mas todos os velórios de pessoas jovens que eu fui foram os velórios mais tristes que eu vivenciei. Então, pela dor das pessoas, pela indignação de ser uma pessoa extremamente, de terem pessoas extremamente jovens, e principalmente no pensamento de que essas pessoas elas deixaram coisas para trás. Não deixaram filhos, deixaram pais, né? Então aí a gente pode falar até sobre uma inversão. Não é natural que um filho parta antes do pai e da mãe. E isso acaba impactando bastante, né? De várias formas. Tanto é que tem até uma lista, acho que o Rafael, que entende muito do mundo do rock, vários artistas que morreram aos 27, 28 anos, eu não lembro agora, é 27 ou 28? E tudo com J, né? Jenny Joplin, Jimi Hendrix, tem um outro que eu esqueci agora, mas são... Não é com J, mas a Amy Winehouse também morreu com 27, né? Foi a idade da curva, né? A gente trazer aqui para o Brasil, recentemente morreu uns... A gente fala recente, é que eu não lembro o ano exato, que o mundo está passando tão depressa ultimamente, parece. Cristiano Araújo, um sertanejo que morreu, acho que foi em 2015, 2016, né? Pô, um cara que tinha 30 e poucos anos, então era jovem. E aí deixou assim... tanto é que comoveu quem era fã até, e quem não era, comoveu um país inteiro por causa da forma que aconteceu, que foi num acidente automobilístico e jovem, e estava dormindo praticamente no banco e tudo mais. Então, você vê como que comoveu. E é claro, que nem você falou, a inversão. Pela lei natural da vida, que a gente acha que é assim a naturalidade, o filho vai embora depois que o pai, não ao contrário. E isso que a gente tem que fazer, a gente tem que compreender um pouco a morte, no meu ponto de vista, não sei se vocês concordam, que é assim, a gente precisa absorver um pouco as informações, que se acontecer de um ente querido nosso falecer e alguém ficar meio que em choque, a gente tem que saber como contornar a situação com aquela pessoa. Porque se você vai em velório, sempre tem aquela pessoa que contorna a situação e aquele povo que tá ali chorando. Que você vai falar, meu Deus, o que eu vou fazer para aquela pessoa parar de chorar? Né? A gente tem que ter um equilíbrio um pouco das coisas. Quem quer falar? Que é o que eu tô querendo falar na música. Não tem tempo nem piedade, né? Ninguém sabe nem ao certo onde vai dar. E a frase que eu queria lembrar vai justamente nessa ideia que você fala, é uma música impossível do Biquíni Cavadão, Bruno Gouveia, né, que diz assim, tudo que viceja também pode agonizar, ou seja, tudo aquilo que está vicejando num momento também pode agonizar e perder seu brilho em poucas semanas, e nós não conseguimos evitar que a vida trabalhe com seu relógio invisível, tirando o tempo de tudo que é perecível, né? Então, é basicamente isso. E uma questão que a Fran falou é que justamente essa inversão traz aqueles que vão cedo demais, né? Então, né, essa inversão é cruel. Mas uma outra questão que a gente podia discutir aqui é legítimo, porque a morte, conforme nós falamos, o que causa a dor é a morte do outro. Porque quem morre não sente mais nada. Então, é a gente que sofre, é quem fica que fica com toda aquela responsabilidade, né, no mundo. E, inclusive, esses dias eles estavam falando, né, dos traumas, né, que estão surgindo aí por conta do Covid, de famílias inteiras, os órfãos da Covid-19, né, que é uma questão interessante. E aí, uma das discussões a gente nunca quer que a pessoa vá embora, né? Então, quem está aqui, quem vai ficar, a gente nunca quer. Então, imagina o sofrimento do Bruno Covas, por exemplo, né? Eu vi relatos ali de que nos últimos dias ele sentia muita dor e etc e tal. Então, a gente nunca quer, a gente quer sempre que fique, mais um dia, né? Mais um pouco e etc e tal. Mas a grande discussão é legítimo deixar ou fazer morrer, né? Visto
uma condição em que a pessoa já não está mais vivendo, né? Principalmente quando uma pessoa entra em estado vegetativo, né? E no Brasil, por exemplo, a eutanásia, ela é proibida. Mas a gente sabe que nos hospitais, os médicos, eles muitas vezes, eles fazem essa eutanásia como uma questão de sensibilidade. Porque a função do médico é justamente diminuir a dor e o sofrimento das pessoas. E quando essa dor e o sofrimento é maior do que a capacidade de viver, na minha opinião, é legítimo que se faça uma eutanásia. Né? Eu acho que a discussão pode ser, quando uma pessoa está saudável e quer fazer uma eutanásia, aí é uma questão complicada. Agora, quando uma pessoa ela está totalmente de uma forma vegetativa ou não há mais possibilidades, a eutanásia, ela é, no caso do David Bowie, por exemplo, né, é uma coisa a se pensar. A gente é muito egoísta, né? De maneira geral. A gente sempre quer que o outro fique, independente do que vai acontecer. Ou então das próprias sequelas que a sobrevivência daquela pessoa pode trazer. Né? Será que aquela pessoa gostaria de viver com tantas sequelas assim? Né? Como é o caso de algumas pessoas que ficam doentes, né? Até expectativa acaba ficando. Exatamente. Então a gente tem que repensar um pouco, né? Se a sobrevivência do outro é pelo outro realmente ou é por nós. Pois bem, Rafael, se fôssemos imortais, você começou a falar um pouquinho no início, né? Vamos lá. Posso pular esse tema para daqui a pouquinho, só para... Vai lá. Porque, assim como nós falamos sobre essa questão do é legítimo deixar, né? Tem uma outra questão que é muito interessante, que está acontecendo muito também no mundo, né, no Brasil, que é a questão do cuidado paliativo, né? Que nós já discutimos em algum ponto, mas são pessoas que trabalham com isso, né? São os enfermeiros, são os médicos, e que, bem ou mal, isso causa um efeito psicológico nas pessoas. Então, os médicos, os enfermeiros, eles estavam já acostumados, antes de uma pandemia, com um nível de mortandade, mas o normal de uma sociedade. Tudo bem, uma sociedade violenta como o Brasil, beleza, mas eles estavam acostumados com o ritmo. E a gente percebe hoje sequelas, mesmo em quem está muito acostumado em tratar pessoas que estão morrendo. Então, a morte dessas pessoas causa um efeito muito grande, né, dentro dos enfermeiros. Né? Então, quando se fala, por exemplo, né, e a gente vê pessoas lutando para atrapalhar um processo de contenção da pandemia, né, essas pessoas não estão pensando nas sequelas que os próprios médicos e enfermeiros vão ter pós-pandemia, que já estão tendo, na verdade. E que, na verdade, não estão tendo tempo para pensar na própria condição, porque se tornou tão aumentativo essas mortes, tão corriqueiras, né? E esse é um outro problema. Quando a morte já não causa mais espanto, né? Então são 450 mil mortes, né? E isso já não causa espanto nenhum na sociedade. Hoje morreu menos. Morreu 2.500 pessoas. Morreu menos? Né? É impossível a gente achar que amanhã vai morrer 2.400 pessoas e alguém vai ter a cara de pau de falar assim, pô, morreu menos que ontem. 2.400 pessoas, a gente não pode... Tem gente que usa gráfico a seu favor, né? Desculpa aí. Né? Ó, tá diminuindo. Tá, mas tá morrendo. Pode continuar, Rafael. É uma coisa interessante, né? E antes de falar da imortalidade, existem as mortes simbólicas também, né? Que é a única forma de você se tornar realmente imortal, né? Existe uma forma. Todos nós podemos ser imortais. Basta fazer alguma coisa notável. Basta fazer alguma coisa que faça com que você seja lembrado para sempre. Então, vamos dar alguns exemplos aí. Jesus Cristo, né? Jesus, ele é lembrado até hoje. Então, toda vez que a gente remete a Jesus, ele está vivo. Pelo menos a lembrança dele, a ideia dele, a ideologia está viva. Então, existe um problema. Existem pessoas que são lembradas e se tornam imortais de forma positiva. Existem pessoas que se tornam imortais de forma negativa. Né? Então, como você quer entrar para a história? Essa é uma questão extremamente interessante.
né? Hitler, por exemplo, ele deve ser para sempre lembrado, não pode ser esquecido, para que nunca mais aconteça o genocídio que ele proporcionou. Ele não pode ser esquecido. Então ele encontrou uma forma de se tornar imortal também, né? Mas foi uma forma negativa. Isso é uma questão também que o pensar sobre a morte, e para nós mortais, né? Eu como professor, né? Se um aluno meu, quando tiver 80 anos, falar, pô, aquele professor era da hora, eu vou estar vivo naquele momento. Então ele vai estar me ressuscitando ali. Eu entrei para a história de alguém. Então o professor, ele pode não mudar o mundo, né? O professor, ele não vai mudar o mundo, mas ele muda as pessoas que podem mudar o mundo, né? Então é uma coisa interessante. Pois é, vocês devem ter visto recentemente falando sobre médico, essas coisas todas, um médico que acho que foi no interior de São Paulo, que teve o prazer de dar alta para a professora dele do primário. Não sei se vocês acompanharam essa matéria. Eu não vou lembrar aqui exatamente. Ela contraiu o Covid, mas aí no caso dele, ele fez tudo que era possível, né? Como ele faz com qualquer paciente, não só porque era a professora, ele que a reconheceu, para falar a verdade, e depois ela lembrou, e foi uma felicidade tremenda, né? Você vê, a gente usa essa parte da formação assim, que o professor formou o aluno para poder salvá-la no futuro, né? Com todo o que a ciência acabou, ou a sabedoria dele, que acabou salvando aquela pessoa. Fran, quer comentar algo mais? Não. Vamos para o último ponto, Rafael, que já estamos chegando perto do final do nosso programa. E a imortalidade? É a imortalidade? E se fôssemos imortais? Então, o imortal morre no final? Já vai falar de Sandy Júnior. Eu não sou professor de português, mas quando eu falo que é imortal não morre no final, é o chamado pleonasmo, né? Descer para baixo, hemorragia de sangue, né? O que é imortal não morre no final é meio óbvio, né? Mas veja bem, e se nós fôssemos imortais, né? Vamos pensar só um pouquinho sobre isso. Se nós fôssemos imortais, nós teríamos problemas como qualquer outra sociedade. Nós não estaríamos aqui pedindo, pelo amor de Deus, para comprarem vacina, claro, porque seríamos imortais. Mas vamos criar condições também para a imortalidade. Tipo, eu sou imortal, mas não sou indestrutível. Então, se alguém cortar a minha cabeça, tipo naquele filme do Highlander, eu vou morrer também, né? Então, existem algumas questões, algumas formas de morrer. A aniquilação, acidente de carro, assassinato, né? Fome, mas a gente envelheceria até os 30 anos e viveríamos até que a gente fosse destruído. Isso causaria um grande problema, que seria a superpopulação, por exemplo. E se tivéssemos superpopulação, automaticamente teríamos fome. E aí pessoas morreriam de fome. Então nós teríamos também o controle de natalidade. Se tivéssemos controle de natalidade, nós teríamos um grande problema, que é justamente pessoas não podem nascer, né? Nós teríamos aí eu dando uma aula de história, por exemplo, e trazendo Santos Dumont para explicar, por exemplo, como que ele fez o primeiro avião, porque essas pessoas estariam vivas. Poderia levantar um aluno e falar que o tio dele foi Pedro. Qual Pedro, né? Justamente Pedro, aquele que ajudou a fundar os alicerces da Igreja Católica. Foi meu tio, tá vivo lá. Se quiser, eu trago ele aqui para explicar. Então, nós teríamos justamente essa condição que aparentemente é muito interessante. Mas a nossa memória, né, nós teríamos que fazer constantes backups da nossa vida. Porque imagina eu com 400 anos, né, dando aula a 200, né? Outra coisa, durante a Idade Média, quando as pessoas chegavam aos 15 anos, elas já eram consideradas adultas, porque as pessoas viviam 30 anos. Se nós somos imortais, com quantos anos a pessoa se tornaria adulta? Com 40, 50, com 100? Porque com 100 você seria um bebê perto da imortalidade. Então, nós teríamos diversos problemas. Mas o maior de todos os problemas, para resumir isso, né, é que uma hora a gente já não teria mais o que fazer. Imagina, Alberto dos Anjos, você com 12.400 anos, você já foi locutor, você já foi professor, eletricista, você já foi advogado, engenheiro, e você fala, ó, cara, eu não tenho mais o que fazer. Então, seria muito comum a depressão, por exemplo. Né? E seria muito comum, dentro dessa sociedade, as pessoas desejarem ter uma coisa que nós temos de graça, que é a aniquilação. Então, nós, né, imortais, iríamos querer morrer,
porque seria a única coisa que nós não teríamos. E aí, por que a morte é o combustível da vida? Porque é ela que me faz lembrar que o meu tempo é curto e que eu preciso fazer a minha vida valer a pena. Então, as pessoas elas têm que pensar justamente isso. Não importa quanto tempo eu viva, mas esse tempo ele tem que ser automaticamente bem aproveitado, porque de fato é isso que vai fazer com que no final você diga, né, valeu a pena ou não, né? Então é uma questão interessante analisar, obviamente, né? E principalmente, olha, uma coisa que é interessante, o homem ele não foi feito para relacionamentos longos, né? Até por isso o melhor amigo do homem é o cachorro. Ele vive 14 anos e morre e você substitui por outro. Você não vê os homens geralmente tendo tartarugas, né, como animal de estimação, porque aquilo vive 200 anos, né? Tanto é que a Rainha Elizabeth, no ano passado, ela ganhou uma tartaruga de presente e ela falou que não gostou, porque quando você começa a se afeiçoar ao bichinho, o bichinho morre, né? Ou seja, ela já disse aí que vai um período de tempo muito longo, né? Então, casamento, né? Isso eu falo do homem e a mulher. Imagina o Guinness Book trazendo o casamento mais duradouro, 300 anos de casamento, entrou para o Guinness, né? Seria uma coisa... Não, Adão e Eva ia estar no Guinness eternamente. E não é, pô. Enfim, né? Então, o que é para fazer é o seguinte: quem deu a pulada de cerca mais tempo, mais vezes. Aí eu acho que seria uma pesquisa boa. O problema é como que ia ficar o casamento depois, mas tudo bem. Nós teríamos, na nossa vida, nós teríamos vários casamentos, assim como teríamos várias profissões. Então, eu, por exemplo, me aposentaria como professor com 500 anos, e aí, né? Automaticamente teria que procurar uma outra profissão. Teríamos férias de um ano, na verdade, porque você trabalha 10 e para 1, né? E isso não vai fazer a mínima diferença, né? Porque você é imortal, né? Então, essa é uma condição que, no fim, né, você automaticamente vai desejar. E principalmente por conta do controle de natalidade, seria muito comum, por exemplo, o avô deixar a vida para que o neto possa ter um filho, já que nós teríamos controle de natalidade, né, por conta de guerras, né, por regiões ali, espaço vital, né, não teríamos comida para todo mundo, então teríamos que fazer um controle muito grande. Então é melhor, e aí a gente chega à conclusão que tá bom morrer, beleza, né, por conta dessas questões. Né, podia ser um pouquinho mais, eu acho que 80 anos é pouco, mas, né, 1000 também é demais. Tem que ter tudo uma lógica, né, na nossa vida. Fran, que o importante é o que a gente faz entre o início e o fim, né? E como o Mojica diz, a gente vende horas de vida quando a gente trabalha demais. E a gente tem que se questionar se isso está valendo a pena. Vale a pena você deixar só ver seu filho dormir, porque é muitas vezes o que as famílias têm, né? Para vender seu tempo de vida, para trazer recursos, será que a sua presença não seria mais importante e mais simbólica? E é engraçado porque é o que os avós falam, né? Os avós falam que aproveitam mais a infância e a vivência dos netos do que a dos próprios filhos, devido a esse período de venda de horas de vida que se faz em busca de uma sobrevivência e em busca de um autoconforto gigantesco que às vezes não se é tão necessário assim. Eu deixo essa reflexão. Né? Concluindo, né, perdemos a saúde tentando ganhar dinheiro e depois gastamos todo o dinheiro tentando recuperar a saúde. Seria basicamente isso. Muito bem, pessoal, não temos mais tempo. Agradecemos imensamente a sua audiência aqui conosco. Né? Voltamos na próxima semana com mais uma edição do Papo Aberto. Como diz o Rafael, né, que caixão não tem gaveta, eu lembro de uma frase do Noel Rosa, que ele compôs uma música chamada Fita Amarela, que eu não sei se vocês conhecem, mas quando eu morrer não quero choro nem vela, eu quero uma fita amarela bordada com o nome dela, ou seja, da sua própria amada. E aí a gente encerra com essa frase, e é claro, gente, a morte é um caminho certo, mas não devemos ter medo nem pânico dela. É só isso que a gente tem que deixar aqui no final desse programa. Um abraço, Rafael. E agora tem Paulo Barra, né? Na sequência. Um abraço, Fran. Um
Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.